Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a menopausa, que é um assunto bastante controverso, né? Principalmente assim, tem gente que quer fazer reposição, tem gente que não quer fazer, tem gente que quer fazer com coisas naturais, tem gente que não quer fazer de jeito nenhum. E aí assim, quando a gente entra em menopausa, e eu posso falar, eu acho que isso com categoria, porque hoje eu estou com 55 anos e eu entrei na menopausa quando eu já tinha 46, né? Eu achei que eu entrei extremamente cedo. Também foi um baque bastante grande, porque mudou muita coisa no meu corpo e as sensações. E o que me incomodava muito, e eu tenho certeza que incomoda grande parte das mulheres, é a questão dos calores, né, da menopausa. Muitas não têm, e aí também fica a dúvida, nossa, se eu não tenho calor, eu preciso repor, então, fazer algum tipo de reposição, né? E a gente vai comentar isso um pouquinho mais no final desse vídeo. Então assim, ó, existem algumas plantas que a gente fala que contém o que a gente chama fito-hormônios. O que seria isso? Fito de fitoterápico, então seria assim, um hormônio presente dentro da planta, com uma estrutura química muito semelhante à estrutura química dos nossos hormônios sexuais, principalmente dos estrógenos, né? Então por isso que essas plantas, elas amenizam o calor e melhoram grande parte dos sintomas da menopausa. Uma das plantas que eu gosto muito, e é a primeira que eu escolhi falar para vocês, é a isoflavona. A isoflavona é aquele hormônio que está contido na soja, né? Então está presente dentro da soja. A isoflavona é o grupo químico da soja. E dentro da isoflavona a gente tem um ativo, um fito-hormônio, que se chama genisteína. Essa genisteína tem assim, uma estrutura química, uma conformação muito parecida com o estrógeno, né? Ou o estradiol, que é o hormônio que mais falta quando a gente entra na menopausa, que para algumas mulheres a falta desse hormônio faz o calor, ou seja, traz aquele calorão, a insônia, até mesmo a depressão, ou seja, todos aqueles sintomas que a gente conhece já da menopausa. Então, na isoflavona a gente tem esse componente que é a genisteína, que tem uma conformação química muito semelhante ao do estradiol. Por isso a isoflavona, a meu ver, é a grande escolha num primeiro momento para quem quer fazer essa opção de tomar um hormônio de origem natural ou fazer a reposição de uma forma mais natural, né? Então seria a nossa primeira escolha. As doses que a gente pode usar de isoflavona, elas vão variar de 80 a 150 miligramas. Então assim, a gente não tem nada pronto. Na realidade, se você quiser fazer isso, seria interessante vir aqui conversar com a gente. A gente vai conversar com você, ver quais são os seus sintomas e propor então o uso da isoflavona, que contém esse fito-hormônio, na dose que for mais adequada para você. Mas aí vocês podem me perguntar, Adriana, mas vai melhorar o meu calor? Vai passar todo esse calor? Aí a notícia que eu tenho para vocês é a seguinte, até mesmo pela experiência que eu tenho, porque desde os 46 eu tô na menopausa, hoje eu tô com 55, então são alguns anos aí convivendo com várias mulheres que vêm me procurar, algumas melhoram, outras não melhoram. No meu caso, por exemplo, quando eu entrei, eu tentei usar isoflavona e não havia o que melhorasse. Eu usei também outras plantas que a gente tem, que é a amora, a simicifuga, a própria maca peruana, Dong Quai, Agnus castus. Isso tudo são fitoterápicos que contêm fito-hormônios e que podem melhorar a menopausa. E aí assim, eu experimentei de tudo pra mim e nada melhorava, né? Então assim, pode acontecer sim de eu fazer essa opção e não melhorar. E aí o que eu faço? Bom, então daí a gente vai ter que procurar um outro caminho, tá? Mas a ideia hoje da gente conversar aqui é falar dos benefícios desses fitoterápicos que têm resolvido para muitas mulheres. Então, isoflavona seria a nossa primeira escolha. E aí o que acontece muitas vezes? A pessoa ela começa a usar isoflavona, dá resultado ou melhora os calores, mas não melhora tudo. E aí, né, uma grande pergunta que vem pra gente é assim, né, Adriana, a gente pode fazer algumas associações, né, então, ou seja, vou misturar a isoflavona com outras plantas? A gente pode fazer sim. Com quais plantas? Com a amora, que eu também gosto muito. A amora, inclusive, ela melhora muito a questão do sono, né, que é uma das coisas também que traz pra gente quando a gente entra em menopausa. E uma outra planta que chama simicifuga. Então a gente pode usar, por exemplo, as três plantas conjuntamente dentro da mesma formulação
Pode, mas isso a gente vai conversando, né? Conversando com vocês mulheres, ver como vocês estão se sentindo, né? Pra gente ver, então, qual a dose, quanto usar de cada planta. E aí, assim, uma outra dúvida que às vezes algumas mulheres perguntam, mas eu não tenho sintoma, porque tem várias mulheres que não têm mesmo, né? Inclusive algumas vêm, me trazem exames, o estradiol tá lá embaixo, ou seja, quase que zerado, mas elas não têm calor. Eu não tenho sintoma nenhum, me sinto super bem, né? Parou minha menstruação, não sinto nada. É importante fazer a reposição hormonal? E eu falo pra vocês que é importante. Porque primeiro, com a falta do estrógeno, né? E não é só ele que começa a faltar, né? O estrógeno, progesterona e vários outros hormônios, a gente começa a envelhecer mais rapidamente. E também começa a ter uma atrofia vaginal, um ressecamento inclusive. E aí fica até difícil depois na hora das relações sexuais, né? Porque, poxa vida, a gente é jovem ainda. E aí fica dolorido e tal. Então a isoflavona, ela é uma planta que melhora muito essa questão da lubrificação vaginal. Então assim, eu não tenho calor, mas sinto ressecamento. Tanto vaginal quanto ressecamento de pele, porque isso é super normal, tá? E a isoflavona, ela reconstitui isso, então é bacana, só que aí a gente pode fazer uma dose menor, tá? Então fazer a reposição com essas plantas acaba sendo bastante interessante para uma série de mulheres, porque a gente melhora muita coisa, melhora sono, além dos próprios calores, melhora a concentração, né? Melhora a questão de hidratação, né? O ressecamento melhora, então tanto de pele quanto o vaginal, que isso é super importante. Então assim, a gente consegue muitos benefícios fazendo uso dessas plantas, ou seja, desses fitoterápicos. E aí uma pergunta bastante interessante, né? Que às vezes algumas mulheres, todas as mulheres podem fazer uso de isoflavona. Então é assim, ó, é interessante conversar com o seu ginecologista, sua ginecologista, porque como são plantas que contêm hormônio de alguma maneira, mesmo que dentro da própria planta, para aquelas mulheres, né, que tiveram câncer ou têm história de câncer familiar, né, tem histórico na família, está contraindicado. A não ser, né, que o seu ginecologista, o seu médico fale assim, não, você pode usar. Mas então, se eu tenho histórico, procure então o seu médico e veja se pode fazer o uso da isoflavona e das outras plantas que contêm esses hormônios. Então, não são todas as mulheres que podem fazer uso, tá bom? Então, não é uma coisa assim, qualquer um pode usar, a dosagem está livremente aberta. Então, na dúvida, vem conversar com a gente expõe para vocês, monta uma formulação. Não fica cara, eu acho que muito pelo contrário, a gente não tem que pensar em valores, mas sim no investimento que a gente está fazendo na nossa saúde e no nosso bem-estar, né? E eu acho que eu sou uma pessoa que pode falar firmemente disso, porque quem me conhece às vezes nem imagina que eu já estou em menopausa, né? E porque eu cuido disso, eu faço uso de vários fitoterápicos, a maca mesmo que eu já falei para vocês, o próprio Tribulus terrestris, que é fonte de testosterona, porque a libido vai lá para baixo, né? Então a gente tem que cuidar disso, né? Procurar essa qualidade de vida aí da gente como mulher, para a gente poder se sentir bem, se sentir disposta, se sentir feliz e se sentir bonita. Então essa é a nossa dica para vocês de hoje, desses fitoterápicos que a gente pode usar tão a nosso favor, que são esses fitoterápicos como a isoflavona, a amora, a simicifulga, a maca, o Tribulus e tantos outros aí, tá bom? A gente fica à disposição, se você tiver alguma dúvida pode falar com a gente.